Eles me disseram que o facão era para cortar cana, que minhas mãos eram para o trabalho. Mas minhas mãos aprenderam a esperar, a esconder e, finalmente, a julgar. Ele, o Senhor, achou que podia tirar a vida da minha Ana, da minha esperança, no meio do canavial. Ele estava errado. Meu nome é Jorge, do Recôncavo, e esta é a história de como o facão se tornou o instrumento da justiça e o canavial, o altar da retribuição. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. No coração do recôncavo baiano, em algum ponto do ano de 1865, quando o sol rachava a terra e o cheiro doce da cana-de-açúcar pairava pesado no ar, a vida de Jorge Congo, um homem de 25 anos nascido e criado no Engenho Santo Amaro, era uma sinfonia de suor e silêncio. Jorge era um gigante de poucas palavras, mas de força imensa, um legado dos seus pais, que vieram do Congo e foram trazidos à força para aquela terra. Desde os primeiros raios de sol até o cair da noite estrelada, ele dançava com o facão no canavial. Não um facão qualquer, mas uma extensão de seu próprio corpo. Sua maestria era lendária, cada golpe era preciso, cada corte uma arte. Ele conhecia o canavial como a palma de sua mão, cada atalho secreto, cada sussurro do vento entre as folhas, cada canto que podia esconder ou revelar. Sua vida, apesar das correntes invisíveis da escravidão, tinha um brilho. Esse brilho era Ana, sua esposa, um rio de calma e doçura. E agora, Ana carregava um novo brilho, uma nova vida, o filho que crescia em seu ventre. O sorriso de Ana era a única luz que penetrava a escuridão do engenho para Jorge. Eles sonhavam, em segredo, com um futuro onde aquele pequeno ser não conheceria as amarras. Sonhavam nas noites quentes, à beira da fogueira, com a liberdade que parecia tão distante, mas que a pequena vida em Ana lhes dava a esperança de alcançar um dia. Mas no engenho Santo Amaro, a esperança era uma flor que murchava sob o chicote do coronel Bento Álvares. Bento não era apenas um senhor de engenho, era um predador. Seus olhos pequenos e cruéis pareciam extrair prazer da dor alheia. Em uma tarde de quinta-feira, no final de março de 1866, o engenho foi sacudido por uma notícia. Um pequeno quilombo havia sido descoberto nas matas próximas. O pânico e a fúria do coronel Bento se espalharam como fogo seco. Ele jurou que daria um exemplo para que nenhum outro escravizado sequer pensasse em liberdade. E seu exemplo, sua punição, recaiu sobre Ana, por uma suposta conivência com os fujões, uma acusação infundada e cruel. O coronel arrastou Ana para o coração do canavial. Jorge foi forçado a assistir. Amarrado a um tronco de árvore retorcido, seus olhos testemunharam a barbárie. O sol escaldante castigava a pele de Ana, enquanto o chicote, nas mãos do feitor lobo, rasgava suas costas. Ana gritava. Jorge, acorrentado, sentia cada golpe como se fosse em sua própria carne. Seu corpo convulsionava, mas ele não podia mover um músculo, não podia protegê-la. Os gritos de Ana foram se tornando gemidos, e os gemidos, um silêncio aterrorizante. O sangue encharcava a terra, e o facão de Jorge, que horas antes cortava a cana, jazia jogado perto dali, esquecido. O chicote continuou. O coronel Bento, de pé, observava com um sorriso perverso. Menos uma boca para alimentar, ele gargalhou, e menos um negro livre no mundo. A crueldade dessas palavras ecoou no ar pesado. Foi nesse instante que o mundo de Jorge desabou. Ana, sua esperança, jazia sem vida no meio da cana. O pequeno ser em seu ventre também se foi. Jorge sentiu um vazio gélido tomar conta de si. Um vazio que devorou cada resquício de luz. Mas, por trás desse vazio, uma fúria ardente começou a borbulhar.
Seus olhos se cravaram no facão. Um instrumento de trabalho? Não mais. Naquele dia, no meio do canavial que testemunhou sua dor, Jorge jurou. Jurou que o mesmo facão que cortava a cana cortaria a vida do senhor. Jurou que o sangue de Bento Álvares seria a seiva para a justiça, a vingança de sua Ana e de seu filho nunca nascido. A vida no engenho Santo Amaro era um moinho implacável, moendo a esperança e a carne. De segunda a sábado, com o sol ainda dormindo no horizonte, os grilhões da rotina se apertavam. Os sinos do engenho soavam às 4:30 da manhã, um chamado cruel que arrancava os escravizados de seus catres de palha. O cheiro de melaço e suor se misturava ao orvalho da manhã, enquanto o café amargo descia apressado, antes que a longa jornada de trabalho no canavial começasse. Era um ciclo interminável de plantio, corte e moagem, sob o olhar vigilante e implacável do feitor Lobo. Lobo, um homem de pele escura e alma mais escura ainda, era o braço direito do coronel Bento. Seus olhos injetados de sangue pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele empunhava o chicote com uma destreza assustadora, e suas palavras eram navalhas que cortavam a dignidade antes mesmo de a pele ser ferida. Era Lobo quem aplicava as punições, quem arrastava os desobedientes para o tronco, quem desfilava com um sorriso satisfeito enquanto a carne era rasgada. Mas o verdadeiro terror vinha do coronel Bento Álvares. Ele era a personificação da crueldade, um homem cuja riqueza era construída sobre a dor e o desespero alheios. Seus castigos não eram apenas punições, eram espetáculos de horror, projetados para quebrar o espírito, para ensinar que qualquer vislumbre de liberdade seria respondido com uma dor insuportável. Era comum ver mães separadas de seus filhos, homens açoitados até a morte por insubordinação, ou mulheres violentadas sob o sol quente. Bento tinha prazer em humilhar, em desumanizar, em exercer seu poder absoluto. Para ele, os escravizados não eram pessoas, eram ferramentas descartáveis, sem voz, sem alma, sem direito a qualquer sentimento. Jorge, apesar de tudo, mantinha uma dignidade silenciosa. Ele não era de conversas longas ou risadas frouxas. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo trabalho, carregava a sabedoria ancestral de seus pais congoleses. Ele falava com os olhos, com a força de seus braços, com o cuidado com que manejaria o facão, uma ferramenta que se estendia de seu corpo. No canavial, ele era um rei disfarçado. Ninguém cortava a cana com a velocidade e precisão de Jorge. Ele conhecia cada rincão, cada trilha secreta, cada esconderijo que as altas plantas ofereciam. Os outros escravizados o viam com respeito, uma rocha em meio à tempestade. Antes da tragédia, Jorge e Ana eram um refúgio um para o outro. Ana era uma mulher de riso fácil e um olhar que tranquilizava. Nas raras noites de folga, quando a lua cheia iluminava os barracões, eles se sentavam à porta da pequena choupana. Ana cantava melodias de um lugar distante, canções que falavam de liberdade e de rios que levavam para casa. Jorge, silencioso, apenas a escutava, embalado pela esperança que ela representava. Eles falavam do futuro, do filho que nasceria, de um mundo onde talvez seus descendentes pudessem caminhar sem correntes. Ana era a força invisível que mantinha Jorge de pé, a razão por trás de sua resiliência inabalável. Esses momentos de ternura eram raros, pequenos oásis em um deserto de sofrimento, mas eles eram reais, e era essa humanidade que o coronel Bento tentava esmagar. A descoberta do pequeno quilombo, em uma terça-feira de final de março, mudou tudo. A fuga de alguns escravizados foi o estopim para a fúria do senhor, que sempre via na união e na esperança dos negros uma ameaça direta ao seu domínio. Ele não se importava com as vidas, com os laços de família, com a humanidade. Para Bento, a punição devia ser espetacular e devastadora. Um aviso que se gravaria na memória de todos os que ousavam sonhar. Ele queria não só punir,
mas destruir a alma dos que restavam. A cena brutal de Ana sendo açoitada até a morte foi a demonstração máxima de sua crueldade. Uma tentativa de quebrar Jorge por completo. Mas ele estava errado. Você consegue imaginar a dor de Jorge vendo sua Ana e seu filho serem tomados pela crueldade do Sinhão? Se você sente a mesma indignação que Jorge sentiu, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Juntos, podemos manter viva a memória de quem lutou por justiça. A dor de Jorge não era um grito, mas um silêncio cortante. Noite após noite, ele jazia em seu catre de palha, os olhos abertos no escuro, revivendo cada golpe, cada gemido de Ana, cada palavra cruel do Coronel Bento. O vazio deixado por Ana e pelo bebê era um abismo, mas nesse abismo brotou algo frio e duro. A certeza de que a lei dos homens não traria justiça. Apenas suas próprias mãos. E o facão. O Jorge que existia antes, o homem que encontrava paz no sorriso de Ana e nos seus braços fortes no corte da cana, morreu naquele canavial em 28 de março de 1866. O que nasceu foi um guerreiro sem nada a perder, movido por uma sede de retribuição que queimava mais forte que o sol do meio-dia. Sua transformação não foi um ato impulsivo, mas uma metamorfose lenta e deliberada. Seus passos no canavial adquiriram um novo propósito. Não era mais apenas cortar cana, era observar, estudar. Cada movimento do Coronel Bento Álvares se tornou um mapa em sua mente. Os horários das rondas, a frequência dos capatazes, os pontos cegos da fazenda. Jorge era o invisível, o espectro que se movia pelas sombras do engenho, absorvendo cada detalhe. Mas ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. A vingança, para ser completa e ressoar como um trovão na mente dos opressores, precisaria de mais do que a fúria de um só homem. Ele precisava de vozes abafadas, de corações que sangravam a mesma dor. Foi então que ele procurou 2 homens de confiança, 2 irmãos de sofrimento, Zé e Matias. Zé, um homem de 40 anos, com as costas curvadas por anos de trabalho no moinho, tinha a sabedoria dos mais velhos e o peso de ter visto sua própria filha ser levada para a casa grande, de onde nunca mais retornou, com o mesmo brilho nos olhos. Matias, um jovem de 20 e poucos, com a agilidade de um felino e a raiva contida de quem havia testemunhado o pai ser açoitado até a morte por um feitor. Suas dores eram diferentes, mas a chama da revolta era a mesma. A primeira conversa aconteceu sob a copa de uma mangueira antiga, em uma noite sem lua, por volta das 23h30 de uma quarta-feira, 3 semanas após a morte de Ana. Jorge não usou muitas palavras. Seus olhos, que antes brilhavam com a ternura por Ana, agora carregavam o peso de uma promessa de morte. Eles tiraram Ana, Jorge disse, a voz rouca, quase um sussurro que o vento mal podia carregar. Eles tiraram meu filho. Eles tiraram tudo. Zé, com um aceno grave, respondeu. Eles tiraram minha Maria. Tiraram o futuro dela. Eu entendo, irmão. Matias, os punhos cerrados, murmurou. Meu pai. Na frente de todos. Eu vi o sangue dele regar essa terra. Jorge desenhou na terra com um graveto, o desenho de um facão. Esse facão não vai mais cortar cana para eles, disse ele, a voz ganhando força. Ele vai cortar a vida de quem nos tirou tudo. O silêncio que se seguiu não era de medo, mas de uma compreensão sombria e resoluta. Zé e Matias não hesitaram. Aquele não era apenas o plano de Jorge, era o plano de todos os que foram esmagados pela crueldade do Coronel Bento. Era a voz dos mortos que clamava por retribuição. O juramento foi selado. Não com palavras, mas com um aperto de mãos firmes e olhares que se encontraram na escuridão, prometendo lealdade e silêncio. Eles sabiam o risco. A descoberta significaria uma morte ainda mais brutal, mas a ideia de viver um dia mais sob o jugo de Bento, sem Ana, sem esperança, era uma morte em vida ainda mais insuportável. A partir daquela noite, Jorge, Zé e Matias tornaram-se os arquitetos de uma vingança que ecoaria pelo recôncavo.
Qual é a sua opinião sobre a decisão de Jorge? Você acredita que a vingança é justificável em face de uma opressão tão brutal? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir este vídeo se a coragem de Jorge te inspirou. O plano não nasceu em um dia, nem em uma semana. Ele foi forjado em noites de sussurros, sob o manto pesado da escuridão, nas poucas horas em que os corpos cansados dos escravizados podiam repousar, mas suas mentes trabalhavam. Jorge, Zé e Matias se reuniam em um canto isolado dos barracões, ou à beira de um riacho, sempre após a meia-noite, quando o sono dos feitores era mais profundo e o silêncio do engenho quase absoluto. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça mortal. O alvo principal, claro, era o coronel Bento Álvares. Jorge já sabia, por anos de observação silenciosa, que o senhor tinha um hábito perigoso. Quase toda quinta-feira, por volta das 2 da tarde, ele montava seu cavalo baio e, arrogante em sua falsa segurança, percorria os canaviais mais distantes. Acreditava que sua presença incutia medo e respeito. Uma patrulha solitária para reafirmar seu domínio. Às vezes, 1 ou 2 capatazes o acompanhavam, mas muitas vezes ele estava sozinho, imerso em seus pensamentos perversos, longe dos olhos curiosos e dos ouvidos atentos. Era essa janela de vulnerabilidade, essa rotina previsível, que se tornou a base do plano. A cana é nosso esconderijo, Jorge sussurrou em uma noite abafada de 10 de abril de 1866, enquanto desenhava com o dedo na terra úmida. Ela nos esconde, nos ouve e ela vai testemunhar. Ele detalhou a área perfeita. Um trecho denso e isolado do canavial, próximo à divisa com a mata, onde o terreno era irregular, cheio de pequenos buracos e raízes expostas. Um convite para o cavalo tropeçar. Um local onde a vegetação crescia alta e espessa o suficiente para esconder um homem por completo. A arma já estava escolhida. Não seria uma arma de fogo que faria barulho e alertaria a todos. Seria o facão de Jorge, seu companheiro de anos. A lâmina, que antes cortava a vida da cana para alimentar o engenho, agora seria afiada para ceifar a vida do opressor. Matias foi o responsável por essa tarefa. Durante semanas, em segredo, ele pegou o facão de Jorge e, usando uma pedra de amolar que guardava escondida, trabalhou na lâmina, até que ela brilhasse com um fio de navalha, capaz de cortar o vento. Não era apenas afiar, era infundir a lâmina com toda a raiva, toda a dor, toda a sede de justiça que pairava sobre eles. Zé, o mais velho e experiente, ficaria encarregado da logística. Seu papel era garantir que a rota do coronel no dia escolhido estivesse o mais deserta possível. Isso significava sutilmente direcionar os grupos de corte para outras áreas, criar pequenas emergências em outras partes da fazenda para desviar a atenção dos capatazes. Em uma segunda-feira, 24 de abril, Zé passou a manhã reclamando de uma praga de formigas na ponta oposta do canavial, convencendo o feitor Lobo a realocar grande parte da força de trabalho para lá na quinta-feira seguinte. Pequenos movimentos, quase imperceptíveis, mas cruciais para o sucesso do plano. Matias, com sua agilidade e conhecimento dos atalhos, seria o olho. Ele se posicionaria em um ponto estratégico, de onde teria uma visão clara da aproximação do coronel. Sua missão: alertar Jorge com um sinal pré-estabelecido. O canto de um pássaro, imitado com perfeição, que só Jorge reconheceria. Um sinal, a 1h30 da tarde de 4 de maio de 1866, indicaria que o senhor estava a caminho. Jorge, por sua vez, ensaiou o movimento. Dia após dia, ele se esgueirava para o ponto de emboscada escolhido, visualizando a cena. Como derrubar o cavalo? Como neutralizar o coronel antes que ele pudesse reagir? A agilidade seria fundamental. Ele praticou o salto, o golpe, a velocidade. Não seria um ato de raiva cega, mas a execução precisa de uma coreografia mortal. Ele estudou o vento, a luz do sol, o som das folhas de cana. Tudo seria usado a seu favor.
A cana, seu cárcere e sua ferramenta de trabalho, seria também o seu aliado, o palco da sua vingança. Eles se certificaram de que a data não coincidisse com feriados ou eventos na Casa Grande que pudessem alterar a rotina do coronel. A quinta-feira, 4 de maio de 1866, foi escolhida. Um dia quente, abafado, perfeito para que a maioria dos capatazes e do coronel preferissem o conforto da sombra, deixando o canavial mais vulnerável. O plano era meticuloso, frio, calculado, uma teia de aranha invisível tecida com paciência e dor, pronta para prender sua presa. Como você acha que a meticulosidade de Jorge vai se chocar com a arrogância do Coronel Bento? Acha que o plano tem chance de falhar? Dê um like no vídeo se você está ansioso para ver a justiça de Jorge em ação e comente suas expectativas. As semanas que se seguiram à formulação do plano foram um tormento silencioso. Para o mundo, Jorge continuava sendo o escravizado forte e calado, um trabalhador incansável no corte da cana. Mas, por dentro, cada fibra de seu ser estava em alerta, cada sentido aguçado, afinado para a vingança. O canavial, que antes era seu local de trabalho e de pequenos refúgios com Ana, agora era um campo de batalha, um labirinto onde ele planejava um xeque-mate. Zé e Matias, seus cúmplices, também sentiam o peso da espera. As reuniões secretas continuavam, sempre nas horas mortas da noite, após o toque de recolher, por volta da 1 da madrugada. Sob o brilho fraco das estrelas ou sob a densa escuridão das noites sem lua, eles revisavam os detalhes, ajustavam os tempos, reforçavam o juramento. A cada encontro, a certeza se cimentava. Não havia volta. Matias, o guardião do facão, dedicava horas a fio para afiar a lâmina. Não era apenas um trabalho, era um ritual. Ele passava a pedra de amolar com uma concentração quase mística, sentindo o gume ficar cada vez mais afiado, um espelho das intenções de Jorge. O som metálico, baixo e constante, era abafado pelos cantos dos grilos e pelo murmúrio distante do engenho. Matias sentia o frio arrepio da lâmina em seus dedos, uma premonição do que ela faria. Zé, o estrategista sutil, cumpria sua parte com maestria. No dia 2 de maio, uma terça-feira, ele convenceu o feitor Lobo de que havia sinais de doença em um campo de cana mais distante, para que os grupos de corte fossem realocados para lá. Fez isso de forma tão natural que Lobo, preocupado com a produção, sequer desconfiou. A ideia era deixar o caminho do Coronel Bento na quinta-feira o mais desobstruído possível. Cada desvio de atenção, cada murmúrio sobre uma nova tarefa era uma peça que Zé movia no tabuleiro. A tensão crescia a cada dia, palpável como o calor úmido do recôncavo. Os feitores, por sua vez, estavam mais desconfiados. A fuga recente do pequeno quilombo havia os deixado em alerta máximo. Andavam com chicotes mais firmes, os olhares mais severos. Em uma tarde de 3 de maio, na véspera do dia marcado, o feitor Lobo parou Jorge no canavial, um brilho de desconfiança em seus olhos. Jorge, você anda muito quieto ultimamente. Pensando em besteira? O feitor perguntou, a voz áspera, o chicote batendo de leve na própria coxa. Jorge, sem pestanejar, olhou fixamente para o feitor. A cana fala alto, senhor feitor. A gente só escuta. Sua voz era grave, mas impassível. Lobo o observou por mais um momento, tentando decifrar o olhar de Jorge. Não encontrou nada além de cansaço. Com um grunhido, ele se virou e seguiu seu caminho, mas o suor frio escorria pelas costas de Jorge. Quase foram descobertos. Naquela mesma noite, a última antes da execução do plano, Jorge foi até o local onde Ana fora morta. Era uma clareira pequena, onde a cana crescia menos densa. Ele se ajoelhou, sentindo a terra. Era ali que Ana e seu filho repousavam. Lá, ele realizou um pequeno ritual, um momento íntimo entre ele e os que ele havia perdido. Ele pegou um punhado de terra e a apertou na mão, sentindo a conexão com Ana, com o sangue que fertilizara aquele chão. Ele falou em sussurros na língua de seus antepassados.
uma promessa de que a dívida seria paga, que o sacrifício de Ana não seria em vão. Ao retornar para os barracões, por volta das 2h da madrugada de 4 de maio, uma sensação gélida o invadiu. Não era medo, mas a certeza absoluta de que não havia mais volta. O amanhecer traria o dia. O sol nasceria para ver a vingança de Jorge. A noite da retribuição, que ele esperara por semanas, meses, havia chegado. Se você sente a tensão crescendo com Jorge, deixe seu like neste vídeo e ative o sininho para não perder a continuação dessa história épica. Comente também o que você faria no lugar de Jorge. A manhã de 4 de maio de 1866 nasceu quente e abafada, como se o ar prendesse a respiração em antecipação. Os primeiros raios de sol mal tocavam o céu, mas Jorge já estava de pé, seus movimentos precisos e silenciosos. Ele pegou o facão, guardado sob seu catre, e sentiu o fio de navalha, o peso familiar em suas mãos. Não era mais uma ferramenta de trabalho, era um destino, uma extensão de sua própria justiça. Seus olhos, antes cheios de dor, agora ardiam com uma resolução gélida. Ele saiu dos barracões sem ser notado, o facão escondido sob suas vestes, e se dirigiu ao ponto de emboscada no canavial. A espera começou. Cada folha de cana que sussurrava ao vento parecia zombar da sua paciência. O sol subia, implacável, cozinhando o ar e a terra. Jorge estava ali, fundido à vegetação densa, seu corpo tenso como uma mola prestes a ser solta. Ele via os escravizados trabalhando em campos distantes, ouvia o ranger do engenho, a voz do feitor lobo ecoando, mas seus olhos e ouvidos estavam fixos em uma única direção, o caminho do Coronel Bento. Por volta da 1h30 da tarde, um canto agudo e melodioso rompeu o silêncio. Não era o canto de um pássaro qualquer, era Matias, o sinal. O coração de Jorge bateu como um tambor ancestral, um ritmo de guerra. O Coronel Bento Álvares se aproximava. Minutos se arrastaram, cada segundo uma eternidade. Então, ele surgiu. Em seu cavalo baio, o Coronel Bento cavalgava com a arrogância de sempre. O chapéu de couro cobrindo os olhos, o rosto impassível. Ele não via a morte que o esperava, camuflada entre as canas que ele tanto explorava. Aquele era o mesmo trecho onde Ana, a esposa grávida de Jorge, havia sido açoitada, humilhada e morta. Aquele canavial seria agora o altar da retribuição. O coronel se aproximou do ponto exato. Jorge agiu. Como um espectro, ele irrompeu do meio da cana, um vulto escuro e rápido. Seu grito foi uma mistura de dor e fúria, os anos de sofrimento condensados em um único urro. O cavalo, assustado, relinchou, empinando-se. Com um golpe certeiro, Jorge acertou as patas dianteiras do animal com seu facão. O cavalo caiu com um baque surdo, jogando o Coronel Bento ao chão com violência. O coronel, atordoado, tentou sacar a pistola de sua cintura, mas Jorge era mais rápido, movido por uma força além do humano. O facão já estava em sua mão, uma extensão de sua vontade. A cena se desenrolou em segundos brutais. O Coronel Bento, rastejando no chão em meio à poeira e ao sangue do cavalo, olhou para cima. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam puro terror ao ver o rosto de Jorge. Não era o rosto de um escravizado, mas de um juiz, de um carrasco. Com um grito primal, um grito que não era apenas seu, mas de todos os que sofreram sob o jugo do coronel, Jorge ergueu o facão. O movimento foi limpo, preciso e carregado com toda a dor de Ana, de seu filho, de cada chicotada, de cada vida roubada. O gume afiado como navalha cortou o ar e, em um único golpe certeiro, atingiu o pescoço do Coronel Bento Álvares. O som foi um estalo úmido, um som de carne e osso se partindo. A cabeça do senhor rolou, caindo entre as canas, manchando de sangue a terra que ele havia explorado, maculado e desonrado. O corpo, decapitado, convulsionou por um instante e caiu inerte, um saco de carne sem vida. Jorge, ofegante, ficou ali por um momento, o facão pingando vermelho,
o olhar fixo no corpo sem cabeça do opressor. A fúria, a dor, o vazio, tudo se misturou em um silêncio pesado. Aquele era o fim. A dívida de sangue de Ana havia sido paga. Ali, no mesmo local onde sua vida fora ceifada. Poesia brutal. Ele então se virou, silencioso como o fantasma de si mesmo, e desapareceu no labirinto verde do canavial, deixando o corpo como um aviso macabro e a cana como testemunha silenciosa de sua vingança. A justiça de Jorge estava feita. O cheiro de sangue e cana esmagada ainda pairava no ar quando Jorge se afastou, desaparecendo no labirinto verde. Ele não olhou para trás. Sua missão ali estava cumprida, mas a vingança pessoal era apenas o começo. Ele sabia que o corpo do coronel Bento Álvares seria descoberto e a fúria dos senhores seria terrível. Era o momento de agir, de transformar a dor em liberdade. Jorge correu, não para longe, mas em direção aos barracões, onde Zé e Matias já o esperavam, tensos, com os olhos fixos na linha do horizonte. Eram 14h15 de 4 de maio de 1866, e o calor do dia começava a dar lugar a uma brisa leve que anunciava o cair da tarde. A notícia da morte do senhor ainda não havia se espalhado, mas eles não tinham tempo a perder. O plano de fuga e libertação precisava ser executado agora. Ele está morto, Jorge disse, a voz seca, os olhos ainda carregando a imagem do facão ensanguentado. A dívida está paga. Zé e Matias acenaram. Uma mistura de alívio sombrio e terror naqueles olhares. Eles sabiam o que viria a seguir. Os três, como sombras velozes, se moveram pelos barracões. Eles haviam preparado tudo com antecedência. Pequenos esconderijos de tochas improvisadas, trapos embebidos em querosene, guardados sob a madeira podre dos alojamentos. Matias e Zé, com uma coordenação assustadora, espalharam o material inflamável em pontos estratégicos do engenho, o paiol, o moinho, os armazéns de cana seca. Às 14h45, as primeiras labaredas dançaram no céu. Pequenas, tímidas no início, mas rapidamente se tornaram um inferno rugindo. O moinho, o coração do engenho, foi o primeiro a ser engolido pelo fogo, suas engrenagens de madeira estalando e desmoronando. O cheiro de fumaça e destruição começou a se espalhar, misturando-se com o doce aroma da cana. Os gritos começaram. Não os gritos de dor dos escravizados, mas os de pânico dos feitores e de alguns poucos moradores da Casa Grande. O feitor Lobo, em desespero, tentava organizar os escravizados para apagar o fogo, mas Jorge, Zé e Matias já estavam em ação. Eles corriam pelos barracões, arrombando as portas, gritando a todos: "Fogo! Fogo na Casa Grande! O senhor está morto! Somos livres! Corram para a mata!" A princípio, houve confusão, medo, mas a visão das chamas que engoliam o engenho, a promessa de liberdade que ecoava na voz de Jorge, acendeu uma faísca. Escravizados, homens, mulheres e crianças começaram a sair de seus alojamentos, os olhos arregalados de esperança e terror. Aos poucos, a confusão se transformou em uma corrida desesperada pela liberdade. Não era uma fuga desordenada, era uma debandada calculada. Os portões da fazenda, que antes pareciam intransponíveis, foram abertos com a força coletiva. Às 15h30, um êxodo começou. Dezenas, talvez centenas de escravizados correram em direção à mata densa que Jorge conhecia tão bem. Ele, Zé e Matias lideravam o caminho, abrindo a trilha, indicando os atalhos. As crianças choravam, os adultos corriam em silêncio, apenas o som de seus pés apressados e o crepitar do fogo ao longe. A notícia da decapitação do coronel Bento e da queima do engenho Santo Amaro se espalhou como um raio. Pelas 17 Raio-Min, fazendeiros vizinhos, alarmados pelo fumaça negra que se erguia no céu, já montavam suas patrulhas. O pânico era generalizado. Se um escravizado podia matar um senhor, se um engenho podia ser queimado, então nenhum deles estava seguro. A ordem era clara: caçar os fujões, vivos ou mortos.
Capatazes de fazendas vizinhas, mercenários e cães farejadores foram mobilizados. Começou uma caçada humana implacável, mas Jorge conhecia a mata. Cada riacho, cada caverna, cada caminho secreto era parte de sua herança, de sua vida. Ele os guiou para o interior da floresta, para a segurança do desconhecido, para o nascer de um novo quilombo, um quilombo que seria um símbolo de resistência e o terror para os senhores de engenho. Você consegue imaginar a força e a coragem que foram necessárias para incendiar o engenho e liderar a fuga? Se você sente que a história de Jorge merece ser conhecida, deixe seu like e comente a palavra liberdade para honrar esses heróis. A fumaça do engenho Santo Amaro ardia por dias, subindo aos céus como um grito de revolta. Mas o que se queimou ali foi mais do que madeira e cana. Foi a ilusão de impunidade dos senhores. A notícia da decapitação do coronel Bento Álvares por um escravizado e da subsequente fuga em massa se espalhou como pólvora por todo o recôncavo, chegando até as vilas e cidades vizinhas. Era uma história sussurrada com terror nas casas grandes e com esperança acesa nos mocambos. Para os senhores de engenho, a história de Jorge Congo, o homem do facão, tornou-se um pesadelo. Eles, que se consideravam deuses em suas terras, intocáveis e acima de qualquer lei, de repente se viram vulneráveis. A cena do coronel Bento, decapitado no meio do canavial que ele tanto explorava, era um aviso macabro. A justiça podia vir de onde menos se esperava, das mãos dos que eles oprimiam. O medo, antes uma ferramenta de controle, começou a se virar contra eles. Senhores de engenho passaram a dormir com pistolas sob seus travesseiros. Capatazes olhavam com desconfiança para cada escravizado que empunhava um facão. A aura de invencibilidade se quebrou. Era o plantio do terror nos corações dos opressores, a semente da insegurança em suas mentes arrogantes. Mas, para os escravizados, a saga de Jorge foi um raio de esperança. Em cada senzala, em cada cafezal, em cada pedaço de chão onde a dignidade era arrancada, a lenda de Jorge, o Mão Forte, ou o Justiça, começou a ser contada. Ele não era mais apenas Jorge, era um símbolo, um lembrete de que a resistência era possível, que a vingança contra a crueldade podia ser alcançada. A história de Ana, sua esposa, e do filho que não nasceu, se tornou um mártir, um catalisador para a fúria e a sede de liberdade. A fuga para a mata, liderada por Jorge, Zé e Matias, deu origem a um novo quilombo. Em algum ponto isolado e denso do recôncavo baiano, longe das vistas e do alcance dos feitores, uma nova comunidade começou a florescer em 5 de maio de 1866. Este quilombo não era apenas um esconderijo, era um santuário de liberdade, um bastião da resistência. Ali, eles reconstruíram suas vidas, cultivaram a terra para si mesmos e viveram sob suas próprias regras, onde a dignidade e o respeito eram a lei. Jorge, com sua sabedoria silenciosa e sua força inabalável, tornou-se o líder incontestável, um guia para aqueles que ele libertou. Sua presença, marcada pela cicatriz da perda e pela glória da vingança, inspirava cada um a lutar pela sua própria liberdade. O legado de Jorge, do recôncavo, ecoa até hoje. Ele nos lembra da brutalidade desumana da escravidão, da dor inenarrável que milhões de pessoas negras sofreram em solo brasileiro. Mas, mais importante, ele nos mostra a coragem inquebrantável, a resiliência e a busca incessante por justiça, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A história oficial muitas vezes tenta apagar esses heróis, mas suas vozes, suas lutas e seus atos de resistência ecoam através do tempo. A história de Jorge Congo nos ensina que, mesmo na escuridão mais profunda, a chama da justiça pode ser acesa por um coração corajoso. Se a força de Jorge e a busca por liberdade te tocaram, comente a palavra coragem abaixo e se inscreva no canal para continuarmos a resgatar essas histórias esquecidas. A história de Jorge Congo, o homem do facão,
É um lembrete vívido de que a história não é feita apenas pelos poderosos, mas pelos que ousam se levantar contra a opressão. Sua coragem, sua dor e sua busca por justiça ressoam até hoje, ecoando nas vozes de todos aqueles que lutam por um mundo mais justo e igualitário. Se você se emocionou e se inspirou com a saga de Jorge, do Recôncavo, não deixe de conferir nossos outros vídeos. Temos muitas outras histórias de bravura e resistência de heróis esquecidos que precisam ser contadas e lembradas. Acesse nosso canal, navegue pelos nossos conteúdos e descubra mais sobre a riqueza da história e cultura afro-brasileira. Sua participação é fundamental para mantermos viva a memória desses grandes personagens. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e continue acompanhando o nosso trabalho. Juntos, damos voz aos que foram silenciados e garantimos que suas lutas não sejam em vão.